Recentemente, o Batman ficou no meio de uma polêmica ridícula envolvendo o fato de que a DC vetou uma cena de sexo entre ele e a Mulher-Gato na animação da Arlequina. Mas o que talvez nem todo mundo saiba é que outro grande herói chegou até a fazer um filme pornô, ou quase isso. E esse herói é ninguém menos que o Superman. Vem comigo que eu te conto sobre essa história bizarra. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre a vez que o Superman fez um filme pornô. Ator pornô também. Sim, isso mesmo. Ator pornô. E eu não tô falando de nenhum ator que fez um filme pornô antes de ficar famoso. Eu não tô falando de nenhuma versão alternativa criada pelo Garth Ennis. Eu tô falando do Superman que a gente conhece e de uma história que é canônica dentro dos quadrinhos e dentro do universo DC. Mas se você chegou até aqui por sugestão do YouTube ou por alguma fonte externa, se inscreve aí no canal para saber sempre que tem um vídeo novo. Toda semana tem alguma curiosidade interessante aqui sobre quadrinhos, super-heróis, filmes e etc. Mas também tem algumas análises e vídeos sobre produção de quadrinhos. E aproveita aí também para deixar o seu like nesse vídeo. Bom, vamos começar dando um certo contexto. Nos anos 80, a DC Comics decidiu reformular diversos heróis clássicos para atualizá-los, digamos assim, depois do mega evento Crise nas Infinitas Terras. O Batman teve uma reformulação pelo Frank Miller, com a minissérie Ano 1. O Wally West substituiu Barry Allen nas histórias do Flash. A Mulher Maravilha foi repaginada pelo George Pérez e o Superman recebeu John Byrne, que havia antes trabalhado na Marvel com X-Men e Quarteto Fantástico. Não lembro se o Quarteto Fantástico foi antes ou depois, mas enfim, ele havia trabalhado com X-Men. A versão do Byrne do Superman era bem menos poderosa que a original e revia um monte de características da sua historiografia. Não era uma coisa inédita antes mesmo da crise, ali um pouco antes dessa reformulação. O próprio editor Dennis O'Neil já tinha criado aí um caminho para reformular o Superman, já estava menos poderoso, já estava eliminando as outras kryptonitas, já tinha várias outras questões ali. Essa reformulação só consolidou essa nova visão do personagem. Mas então essa versão limou um monte de coisa que antes era comum na historiografia do Superman. Então agora o Superman era o único sobrevivente do planeta Krypton, então nada de Zod, nada de Supergirl, nada de Krypto, Supercão, né, pra quem não conhece, e assim por diante. Esses personagens voltariam, tá, tempos depois, mas repaginados, né, mas sem serem diretamente relacionados ao Superman. A gente também não tinha kryptonitas de todas as cores, só a verde, que era mortal para o Superman, mas era radioativa também para os humanos se a exposição fosse longa o suficiente. Lex Luthor não era mais um cientista maluco, né, mas um empresário inescrupuloso e por aí vai. Foram diversos pequenos detalhes aí, ou alguns grandes, que foram alterados e criaram essa nova versão do Superman, que ficou canônica até mais ou menos os anos 2000 ali, quando a DC começou a querer trazer de volta todos esses elementos que eles mesmo quiseram eliminar lá nos anos 80. Mas voltando à fase do Byrne, durante esse período, ele escreveu uma história, durante esse período lá nos anos 80, né, ele escreveu uma história bizarríssima, que não dá pra saber se ele estava querendo testar os limites da censura da DC, se ele estava querendo satirizar ele mesmo, ou o que ele estava querendo fazer. Mas o fato é que é uma das histórias mais desnecessárias que já fizeram na história do personagem. E olha que ele tem mais de 80 anos de história e inclusive virou um ser de energia que foi dividido em dois seres diferentes. Então, tipo assim, tem muita coisa desnecessária. Só que, queira ou não, essa história aconteceu na continuidade oficial da DC, então conta. Mas como que aconteceu esse incidente inusitado, né? A história começa com a poderosa Barda, né, de Apocalipse, que na época estava com seu esposo, o Senhor Milagre, vivendo na Terra e tentando se ajustar à vida por aqui. Um dia ela estava dando uma banda aí, né, dando uma caminhada na rua aí e entrou lá por um bairro perigoso e como que não quer nada, a bolsa dela é furtada por um trombadinho. Sim, um trombadinho qualquer, um bandido qualquer roubou a poderosa Barda. A história já começa bem daí, né?
Deve ser da mesma facção, do mesmo grupo, deve ter sido treinado, né, pelo mesmo grupo dos trombadinhos brasileiros que bateram no Batman quando ele esteve aqui no Brasil. Inclusive, eu espero de fazer um vídeo sobre essa história. Para piorar, dentro da bolsa da Barda estava o bastão de poder dela. Enfim, ela vai atrás, né, do bandido para recuperar a bolsa e principalmente o bastão, na verdade, e acaba dando de cara com uma criatura chamada Sleaze, que sabe, surpreendentemente, usar o bastão dela e acaba nocauteando a Barda. Mais pra frente a gente fica sabendo que o Sleaze é, coincidentemente, de Apocalipse também, e tem a habilidade de manipular as emoções das pessoas, podendo obrigar elas a fazer o que ele quiser. Então, como pervertido que ele fica fazendo a Barda dançar pra ele e, sei lá, vai saber o que mais ele poderia ter feito se não fosse a censura desse, né, a classificação etária desse tipo de história. Até que o Superman começa a notar umas atividades, isso acontece em Metrópolis, se eu não me engano, e o Superman começa a notar umas atividades suspeitas e acaba encontrando esse Sleaze e a Barda e ajuda ela a sair do controle do vilão, né? Só que daí ela fica puta da cara, obviamente, né? Com razão. E ela quer matar o Sleaze, o que o Superman não deixa, né? Aí acontece que eles acabam brigando e o Sleaze se aproveita disso para capturar os dois. E assim acaba a primeira parte. Sim, porque desgraça pouca é bobagem, então essa história tem duas partes. A segunda parte já começa com o Sr. Milagre, o esposo da Barda, e seu assistente Oberon chegando em casa e encontrando o Darkseid na sala dele, que mostra para ele uma fita que ele conseguiu estrelada pela Barda. Obviamente a gente não vê o conteúdo do vídeo, mas a gente pode deduzir do que se trata. Enquanto isso, o Sleaze leva o Superman e a Barda, controlados por ele, né, para um produtor para fazer um filme pornô. O diretor aceita, né, decide fazer, só que chega lá na hora da produção ele fica frustrado porque, e eu juro que eu não estou inventando isso realmente foi publicado pela DC. O diretor fica frustrado porque o Superman e a Barda não tem química nenhuma. O que acontece é que a força de vontade do Superman está fazendo ele conseguir resistir ao menos um pouco aos poderes do Sleaze, né? Então o Sleaze percebe isso, força um pouco a barra nos poderes e aí consegue fazer o Superman e a Barda se beijarem bem a tempo do Sr. Milagre chegar para impedir. A gente fica sabendo que o vídeo que o Sr. Milagre viu foi um outro vídeo feito com a Barda, mas não fica muito claro em quais circunstâncias esse Superman estava junto. Bom, o Sr. Milagre chega, ajuda os heróis a saírem do controle do Sleaze, que foge, o Superman vai atrás dele, e o Sleaze se explode para não ser capturado. E o que o Darkseid tem a ver com tudo isso? Bom, o Sleaze foi banido para capturar o Darkseid, e o Darkseid acabou querendo usar o Sr. Milagre, né, usar toda essa história para usar o Sr. Milagre para dar um jeito de uma vez no tal do Sleaze. Como se essa história não fosse bizarra o bastante, ela termina com o Superman descobrindo que umas pessoas doentes que estavam sendo mantidas vivas de alguma maneira que ele não sabia como, ele descobre que elas estavam sendo mantidas vivas por algum tipo de efeito colateral do que o Sleaze estava fazendo. Ou seja, ele era um pervertido filho da mãe, mas de alguma maneira estava ajudando pessoas doentes. Não dá para acreditar que essa bobagem foi realmente publicada oficialmente. Não fica claro se o Superman e a Barda realmente fizeram mais do que só o que a gente viu, porque a memória deles do tempo que estavam sob o comando do Sleaze fica nublada. Ou pelo menos é o que eles dizem um ao outro, né? Mas é bem possível que o Superman tenha feito uma sextape com a Barda e pior, sem consentimento de nenhum dos dois, né? Essa história foi publicada lá nos Estados Unidos nas edições 592 e 593 da revista Action Comics. A primeira parte tinha o título de A Walk on the Dark Side e a segunda o título de The Suicide Snare. E para vocês não dizerem que eu estou inventando, essa história saiu no Brasil, inclusive acho que mais de uma vez. A primeira foi na revista Super Amigos, também lá nos anos 80, também em duas partes, nas edições 36 e 37. O título da primeira parte ficou aqui como Um Passeio pelo Submundo e o da segunda como Armadilha Suicida. Normalmente eu acho engraçado o puritanismo dos americanos com relação a sexo, né? Principalmente
misturando com os super-heróis, né? Porque não tem problema nenhum mostrar a violência das mais extremas, assim. O pessoal adora isso. Mas mostrou o pinto do Batman, meu Deus do céu, já vira uma polêmica. Só que essa história, ela é tão sem propósito, tão aleatória e tão mal feita, que ela não serve nem como paródia, nem como uma sátira. Eu fico pensando o que o Byrne tinha na cabeça pra fazer um troço desses, assim. Eu não sei a quantas anda a cronologia da DC e se essa história ainda vale. Mas o personagem Sleazy reapareceu nos quadrinhos novamente em 2018, na revista Superman, com um tracinho, que tinha um protagonista que era um personagem chinês com o mesmo nome ou com nome semelhante ao Superman, e tinha uma Liga da Justiça chinesa, alguma coisa assim. Não me perguntem, eu não sei absolutamente nada a respeito dessa revista. Se vocês souberem, vocês podem comentar aí nos comentários, inclusive me dizer se é bom ou não, porque eu não faço ideia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Tem alguma outra história bizarra que vocês leram nos quadrinhos e pensaram assim, cara, não pode ser verdade que eu tô lendo uma coisa dessas. Tenho certeza que vocês leram histórias assim, então comentem aí comigo. Até a próxima. Mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui.